Hoje o Enerd vai fazer uma denúncia nesse canal. A Marvel tá nerfando o Homem-Aranha. Sério, galera, ao longo dos anos aí o amigão da vizinhança vem sendo cortado, diminuído, tendo os poderes dele reduzidos, e eu vou provar isso pra vocês agora nesse vídeo. Se você já teve essa impressão, mas você nunca soube explicar, você simplesmente não pode perder esse vídeo. Vem comigo agora, vamos lá. Enerd Trunks, Peter aqui! Quando Stan Lee criou o Homem-Aranha lá no começo, não demorou muito até o Peter Parker se tornar o herói mais importante da Marvel. Ele chegou realmente dominando a casa das ideias. Tipo, ele era o centro da Marvel. A real é que ele era um personagem muito particular, muito único. É muito difícil não ir com a cara do Homem-Aranha, porque ele é tipo a gente como a gente. É o cara que tá sempre com um problema, né? Só que você sabe como é. Os anos passaram. Vingadores, vários eventos importantes acontecendo. E a verdade é que o Aranha era tão poderoso a nível de popularidade e importância dentro da editora da Marvel, que eles não tiveram outra alternativa a não ser dar aquela nerfada que eu já falei pra vocês aqui agora. E não foi de uma vez. Claro que não foi de uma vez. Isso foi rolando ao longo dos anos em várias áreas da vida do Homem-Aranha. Eu vou te dar alguns exemplos agora. Preparado? Dá um like então. Deixa eu ver. Deixa eu sentir. Não, peraí, ainda não. Agora foi. Valeu. Uhul. Vamos lá. Morte de entes queridos. Todo mundo se lembra da morte da Gwen Stacy, né? Uma das mortes definitivas e mais chocantes dos quadrinhos. Em outras histórias já rolaram também as mortes da Mary Jane, da Tia May e até de heróis muito próximos, como por exemplo o Tocha Humana, que era super amigo do Homem-Aranha. É, super amigo, né? Mas, enfim. A real, galera, é que ele tá sempre perdendo entes queridos, pessoas próximas a ele. Isso não é um simples azar. É uma forma de dar aquela nerfada básica. Afinal, a gente tem um herói que não consegue salvar a própria namorada, a própria tia, percebe? Isso é proposital. E isso sem falar no tio Ben. É uma culpa que o Peter Parker carrega até hoje. Tudo isso gera ainda um sentimento de culpa no Homem-Aranha que torna ele ainda mais vulnerável. E isso ajuda onde? Nas vendas. Quanto mais deixa o Homem-Aranha gente como a gente, mais gente se identifica, mais gente compra a revista, mais gente vai querer no cinema, se percebe? Vocês vão perceber ao longo dessa lista aqui. Vamos continuar. Derrotas. Essas perdas de pessoas próximas são quase sempre resultado de algum confronto com algum inimigo. E esse é outro problema que pega com o Homem-Aranha pra caramba. Ele tem uma galeria de vilões nível Batman, de fazer inveja mesmo. Tipo, todo mundo conhece os vilões do Homem-Aranha, mas ele sempre acaba apanhando muito, ou então perdendo pra esses vilões. Acontece também, né? Ou seja, ele perde antes da volta por cima. Lógico que no final ele acaba ganhando, mas ele acaba perdendo antes. A maioria das brigas dele com o Duende Verde, que é o maior vilão dele, são sempre assim. E tem um ótimo exemplo disso na HQ, A Última Caçada de Kraven. A gente tem lá o Kraven, o Caçador, que é basicamente um vilão sem poderes, e a gente vê ele vencer o Homem-Aranha sem muita dificuldade, de um jeito até tranquilo. Outro bom exemplo é o Venom, que parece ser um inimigo que sempre tá um nível acima do teioso lá, do Homem-Aranha. É como se fosse um Homem-Aranha melhorado em termos de habilidade. Aliás, falando em Homem-Aranha melhorado, Homem-Aranha superior. O Dr. Octopus morreu, mas ele conseguiu trocar de corpo com o Peter Parker por um tempo. Galera, que maneiro, essa saga foi top demais. O que aconteceu? Isso levou o Otto Octavius, depois que ele morreu, né, quando ele trocou de corpo com o Peter Parker, então isso levou o Otto Octavius a se tornar o Homem-Aranha superior, que leva esse nome porque seria a versão mais desenvolvida do herói em termos de habilidades e competência. Não necessariamente em bondade, você deve saber, mas o Otto Octavius é um gênio em tudo que você falar. Então imagina um gênio no corpo do Homem-Aranha. Ele não vai ser bondoso, mas competência sim. Competência a gente tem que dar o braço a torcer. O Homem-Aranha superior era implacável com os inimigos. Essa época, devia ser um terror pra bandidagem de Nova York. Você lia histórias em quadrinhos, os bandidos não estavam entendendo. Por que o Homem-Aranha tá sendo tão cruel assim? Galera, de explodir a cabeça. Agora, isso é um problema, né? Como assim um dos maiores inimigos do Homem-Aranha toma o lugar dele e ainda faz um trabalho melhor do que o dele? Nerfaram o Aranha, tô dizendo. Isso é um nerf. Mary Jane Watson. Apesar da morte da Gwen Stacy ter marcado muito e do Peter Parker ter conhecido outras pessoas nessa vida, não dá pra negar que o grande amor da vida do Homem-Aranha, do amigão da vizinhança, é a ruiva, é a Mary Jane Watson. Esse é o relacionamento que foi mais difícil de começar e que é mais difícil de manter. Até porque a Marvel faz de tudo, mas faz de tudo mesmo, pra separar esse casal. Quem lê sabe do que eu tô falando. A mais famosa é a do pacto com o Mephisto. Mas já mataram a Mary Jane, né? Já fizeram o Peter brigar com a ruiva. Enfim, tudo que pode ser feito pra separar o casal já foi feito. Agora eu te pergunto, você vê o Superman tendo tanta dificuldade assim pra ficar com a Lois Lane, por exemplo? Não vê. Isso é mais uma forma de enfraquecer o Aranha, só que mentalmente. Filmes, adaptações e reboots.
Os quadrinhos estão sempre passando por reboots, né? Onde muitas vezes a origem do herói até é recontada. Acaba sofrendo talvez até algum retcon às vezes, né? Isso também é uma forma de diminuir o personagem de volta ao começo, principalmente no caso do Homem-Aranha. Pensa o seguinte, pensa comigo que ele começa como um vigilante de bairro e no final já é experiente em luta junto com os Vingadores, combatendo ameaças do multiverso, entende? Pô, como é que você vai conseguir comprar a revista de um personagem como Homem-Aranha que combate ameaças cósmicas, multiversais, para ele proteger o planeta Terra, e de repente ele tá lá combatendo um assalto a banco? Então isso choca um pouco a galera que tá lendo as revistas. Então você precisa voltar ali às origens, entende? E por mais que os filmes principalmente sejam muito bons, que são, né, dentro e fora do CM, é inegável que o Homem-Aranha perde muito em termos de potencial, de força, de poder mesmo, em relação ao HQ, onde ele geralmente é bem mais forte fisicamente, consegue até fazer coisas muito mais incríveis do que nas telas. Muito. O Homem-Aranha é muito mais poderoso nas HQs do que nas telas. Ou seja, os caras nerfam o Aranha até fora das HQs. Morte! A coisa chegou num ponto que o Homem-Aranha chegou a morrer. E não foi só uma vez não, foram vários. A gente sabe que em quadrinhos ninguém fica morto por muito tempo, né? Tipo, principalmente um personagem do calibre do Homem-Aranha. Mas não deixa de ser um problema quando o cara simplesmente não aguenta. Uma das mortes mais importantes do Homem-Aranha nesse sentido foi do Homem-Aranha no universo Ultimate. Ele foi derrotado por inimigos de um jeito bem brutal, ainda abrindo o caminho para o surgimento do Miles Morales, que seria uma versão melhorada do Homem-Aranha. Mais uma vez mostrando que o objetivo da Marvel é deixar o bom e velho Peter Parker para escanteio. Percebe isso? Tudo bem que não foi canônico, mas vai fazendo aos pouquinhos, vai minando a gente. Fez no Ultimate, pronto, tá feito. Enquanto não acharem o Homem-Aranha perfeito, vão continuar matando todos os outros Homem-Aranha sem dó. E falando dos outros, Aranha Verso. Eu sei, eu também gosto do Aranha Verso, principalmente da animação, não é isso? A ideia em si é sensacional. Tem alguns aranhas alternativos ali, pô, que são realmente incríveis. Mas a verdade é que isso vai contra o que o Stan Lee tinha em mente lá no começo, quando ele criou o Peter Parker. A graça, antigamente, era justamente o fato que ele era um cara comum, mas ao mesmo tempo único, com os poderes e um coração bom, mole, entende? Era o coração dele, esse era o cara comum. Só que com o multiverso inteiro de aranhas, a real é que ele não é nada único. Tem trocentos aranhas muito mais poderosos, talvez até mais interessantes do que o principal. Então o que acontece? Acaba desvalorizando o universo principal da Marvel inteiro desse jeito. Ainda aumenta a capacidade de nerfar o Homem-Aranha, porque com o multiverso você tem muito mais opções para fazer tudo, inclusive isso. Agora eu quero saber a tua opinião. Tão nerfando mesmo o Homem-Aranha? Você concorda? Ou é coisa da minha cabeça? Vem nos comentários, comentem. Toca aqui agora, mantenha a tua inscrição, que eu vou continuar trazendo pra vocês novas informações do universo Marvel, universo DC, dos quadrinhos de super-heróis, que aqui a gente ama isso e eu sei que você também curte. Se você curte, você tem que estar inscrito com o sininho. Valeu, galera, tamo junto demais. Fui!